São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Gente, nós já iniciamos com esta oração forte, Augusta Rainha. Eu quero explicar para você, talvez você que está em casa não saiba, mas é uma oração ensinada pelo próprio céu. Foi a Santíssima Virgem Maria que nos ensinou esta oração da Augusta Rainha. A Val estava aqui lendo alguns pedidos de oração também, pessoas que estavam colocando as dificuldades no matrimônio, as dificuldades ali que enfrentam, todos nós que enfrentamos dificuldades cada dia, não é? Como falávamos no início, não há vitória sem luta. A palavra de Deus vai dizer que a luta, né, a vida do homem sobre a terra é uma luta. E só por isso podemos celebrar as vitórias, porque estamos combatendo o bom combate sem desistir, perseverando na fé. Então, é importante saber que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Por isso que o Padre Pio dizia para nós, não, ninguém diga que está sozinho. Nós temos o auxílio dos anjos. Você vai entender, nós vamos ler essa palavra, por que eu estou introduzindo dessa maneira. E então, quando em século XIX, 1864, um sacerdote beatificado pela igreja, o Padre Luiz Sestac, teve uma visão de uma intensa batalha espiritual que estava crescente, não é? Que ficava ainda mais forte. E Nossa Senhora então revelou para ele, olha, é preciso invocar os anjos nessa batalha. Aquilo que São Paulo vai dizer, a nossa batalha não é contra homens de carne e sangue. Às vezes a gente acha que a batalha é contra o esposo, que a batalha é contra um colega de trabalho, que a batalha é contra o vizinho, mas não, a batalha é contra os espíritos maus espalhados. Então nós precisamos do socorro dos anjos e Nossa Senhora nos ensinou a clamar os anjos. E olha que forte, ela disse que é uma condição do Altíssimo, é uma condição de Deus. Para que eles possam atuar nas nossas vidas, eles precisam ser invocados. Você quer experimentar assistência angélica na sua vida? É preciso invocar os anjos. É por isso que o exército de São Miguel, todos os dias no Instituto Hesse, já Paulo esteve conosco algumas vezes, ali no terço do combate, e nós rezamos todos os dias essa oração que foi musicada, e é bom porque a música nos ensina ainda mais a fixar na mente aquelas palavras. Essa oração da Augusta Rainha, então reze na sua casa, invoque muitas vezes os anjos, sabe? Quando começa aquela batalha espiritual mais forte, ao invés de brigar, ao invés de discutir, você já está com a oração da Augusta Rainha no teu coração, nos teus lábios, na tua mente, e os anjos vêm. Os anjos vêm porque eles são obedientes e eles são velozes. Eles não são como nós que precisamos de tempo para nos deslocar. Às vezes a gente vai pedir a ajuda de um colega, de um amigo. Olha, Paulo, você pode vir aqui na minha casa? Val, você pode vir? E olha o tempo que vai levar para deslocar. Mas os anjos, eles são velozes. Você tão logo pediu e eles chegam. E é isso que nós vamos ver na palavra de Deus hoje. Por isso que eu pedi que você separasse aí na sua Sagrada Escritura, não é? 2 Reis, no capítulo 6. Eu só quero contextualizar para você. O rei da Síria está em guerra contra Israel. Israel é o povo escolhido, o povo eleito, o povo de Deus. E então o rei da Síria manda cercar o profeta de Deus. Por quê? Porque o profeta de Deus toma conhecimento de maneira sobrenatural das estratégias desse exército inimigo. E consegue então ajudar o povo de Israel a vencer aquelas batalhas que se avolumam. O rei da Síria, tomando conhecimento disso, manda cercar o profeta de Deus para destruí-lo, para aprisioná-lo. E olha o que acontece na vida deste homem e é o que Deus deseja também nos favorecer dessa forma. Porque eu quero salientar também que a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro apenas, é muito mais do que isso, é palavra. Diferente de qualquer outro livro que a gente possa se debruçar, por mais maravilhosos que sejam, que nos aconselham, nos orientam, nos ensinam, a Bíblia, ela realiza aquilo que ela diz. Há um poder na palavra. Por isso que essa palavra tem o poder de curar, de libertar. Deus disse, não é?
Deus disse, faça-se, e tudo foi feito. Deus disse, veja, e aquela mulher então, aquele homem volta a enxergar. Deus disse, levanta-te e anda, e aquele homem volta então a andar. Então a palavra de Deus tem um poder de realizar. E que bom que o Sorrindo para a Vida dá esse espaço. E talvez seja essa a grande força do Sorrindo para a Vida, de iniciar o dia trazendo para você a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículos do 15 ao 17. Que o Espírito Santo nos dê a reta compreensão desta palavra. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe, ai, meu Senhor, que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você consegue compreender essa palavra? Interessante que nesta madrugada, rezando por este momento, o Senhor me deu essa palavra, 2 Reis 6. Eu ainda não sabia o tema do Hosana Brasil, então logo pela manhã eu disse, Paula, qual o tema do Hosana Brasil? Ela disse, firmes como se enxergássemos o invisível. Firmes, como se conseguíssemos enxergar o invisível. Olha aqui, essa palavra vem totalmente de encontro ao tema do Hosana Brasil. Aquilo que celebramos hoje também, os 34 anos da TV Canção Nova. Essa palavra vem ao encontro. E hoje nós queremos pedir esse colírio da fé, porque é a fé que nos faz enxergar o invisível. Gente, que grandioso isso! O Monsenhor Jonas olhou para aquele galpão, palavras da Paula, lugar feio, ela disse aqui, feio. Um espaço ali, e o Monsenhor olhou para aquele galpão e enxergou o invisível. Eu andava ontem com a Paula aqui também na chácara e eu prestava atenção em cada palavra, porque é uma riqueza poder conviver com eles, assim, que estiveram ali tão perto do Padre Jonas, fundador, e é como você beber ali da fonte, o carisma vivo. Eu prestava atenção em cada palavra que ela partilhava, ela nos levou ali no centro de evangelização, naquele espaço enorme, ela dizia, o Monsenhor olhava para isso aqui, só tinha mato. E ele dizia, vocês, né? Olha, eu já vejo um estádio aqui. Eu vejo um estádio aqui. Passávamos ali no condomínio, né? E a Paula também dizia que isso era mato. E o Monsenhor dizia, eu já vejo tantas casas, isso aqui vai encher de casa. Esse homem de fé enxergava o invisível. Nós temos a graça também de, convivendo com as nossas fundadoras, Madre Jane e Madre Kelly, tocarmos também essa fé. Hoje nós vemos também o Instituto sendo construído a cada dia. E quantas vezes elas olharam para aquilo ali também ainda, só mato, gente. Disseram aqui, nós já enxergamos um grande galpão onde vamos celebrar as missas. E hoje ver isso em concreto, esses homens e mulheres de Deus enxergam o invisível. E eu queria exatamente convidar você hoje a enxergar o invisível, assim como o profeta Eliseu. Talvez você olhe para dentro da sua casa e você veja tudo desmoronando com seus olhos humanos. Você olha para o seu matrimônio que atravessa uma grande crise. Você olha para os seus filhos que vão sendo contaminados por essas ideologias. Talvez você olhe para o seu trabalho e não tenha tanta perspectiva. Mas há uma promessa de Deus sobre nós. Há uma promessa de Deus, essa promessa de Deus não é só para o Monsenhor Jonas Abib. Essa promessa de Deus não é apenas para as nossas Madre Jane e Madre Kelly. Essa promessa de Deus é para cada filho amado dele. Essa promessa de Deus é para você, é para a sua vida. Deus nos criou aqui com um propósito. Às vezes nós podemos fazer as coisas meio sem um propósito. Na nossa cabeça vamos fazendo por fazer. Em Deus não é assim. Essas plantinhas que vocês veem aqui atrás, elas foram criadas por Deus com um propósito.
Este sol que está sobre nós foi criado por Deus com um propósito. Quanto mais nós, criados à imagem e semelhança de Deus, Deus te criou com um propósito. Deus te criou com uma missão. Inclusive amanhã estarei pregando para vocês às 11 horas aqui no Osana Brasil. A Val falava que meu dia, foi eu pensando comigo, chega mais cedo, chega às 11. Vou estar pregando para vocês às 11 e pouquinho, exatamente um pouco sobre esse tema também, os planos de Deus. Existe um propósito. Quantas pessoas estão desistindo desse propósito, desse plano de Deus? Ou até mesmo, na verdade, sequer descobriram. Quantas pessoas estão desistindo da vida, não é verdade? Desistindo de viver. Mas eu quero dizer para você hoje, neste Sorrindo para a Vida, existe um plano de Deus, existe um propósito de Deus para a sua vida. E ele é grandioso. Aquilo que Deus quer fazer através de você é algo grandiosíssimo. E eu digo mais, nada é pequeno diante de Deus. Nada. Talvez você que está aí na lida da casa, nos bastidores, cuidando da sua casa, da sua família, do seu esposo, dos seus filhos, e às vezes tem aquela tentação, que aquilo que você faz é menos importante. Imagina, aquilo que você faz é essencial. Aquilo que você faz se assemelha àquela que hoje nós celebramos, a mulher vestida de sol. Inclusive, sabe, talvez seja por isso que a bancada de hoje tenha tantas mulheres, porque hoje é o dia da mulher vestida de sol. É um outro dia 8, não o de março, mas o de dezembro, o dia dela, o dia da Imaculada Conceição. Então veja, o que é que Nossa Senhora, eu tenho frisado isso, Paulo, e quero frisar aqui. Nós temos andado em todo o Brasil propagando o Santo Rosário, já fazemos isso nas redes sociais, inclusive amanhã também o Instituto Hesed estará no Rosário da Madrugada. Rezamos todos os dias, mas temos ido presencialmente em todo o Brasil, rezando o Rosário da Virgem Maria, porque foi algo que ela nos pediu a cada um dos seus filhos, e é lindo de se ver. Aquelas multidões que se reúnem para saudar a Santíssima Virgem, para adorar o seu Filho Jesus. E eu dizia, meu Deus, os atributos dessa mulher, tantos, mas queremos ressaltar o ser esposa e mãe. Esposa e mãe, aquilo que Nossa Senhora fazia em cada dia, sabe? Lavando os paninhos do menino Jesus, ajudando São José nas suas necessidades, cozinhando, preparando cada detalhe ali para alegrar a vida de Jesus, a vida de José. A Sagrada Família, isso é sagrado. O seu trabalho de cada dia, seja colocando a mesa de café da manhã, e hoje estávamos ali reunidos à mesa, a Paulo, Felipe, a avó Mel, que momento maravilhoso. Seja saindo para apresentar um programa, seja saindo para o escritório, para o trabalho, aquilo que Deus te confiou. E a grande notícia, assim como o profeta Eliseu, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Existe um exército. Essa visão aqui, cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, são os exércitos do Senhor. Que a palavra de Deus vai falar por diversas vezes, os exércitos do Senhor. Quem são os exércitos do Senhor? São os anjos, são os santos anjos. São esses os exércitos do Senhor. E por isso que eu falava no início, a necessidade de invocarmos. Quando você começa a invocar os anjos na sua vida, faça a experiência. Gente, você vai perceber, eu tenho até uma imagem, pena que eu não trouxe e poderia exibir para vocês, o que é a realidade de uma casa onde se invoca os anjos. Os anjos estão trabalhando a todo instante. Eu vou até dar um testemunho aqui publicamente, Paulo, a primeira vez que eu estou dando esse testemunho, eu não falei ainda, foi muito recente. Nessa viagem que nós fizemos agora à África, é algo simples, mas eu quero mostrar como os anjos, eles intervêm, seja no simples ou no extraordinário. Então, para fazermos esta viagem, um grande abraço para os nossos irmãos angolanos também, que certamente estão aí nos acompanhando, amam também a Canção Nova. E era preciso tomar a vacina contra a febre amarela. E aí algo me dizia que eu já tinha tomado essa vacina. Né, irmã Maria Clara? Ficou no meu pé, a vacina, não vai embarcar. Algo me disse que eu já tomei, eu procurei o cartão de vacina, eu não encontrava. Perguntei à minha mãe, ela não lembrava. Eu sonhei.
eu fui dormir, eu sonhei, o meu anjo da guarda, eu só via a mão, mas eu sabia que era ele. Ele apontava o meu cartão de vacina e dizia, você já tomou essa vacina contra a febre amarela. Não precisa se vacinar de novo. Um sonho. E eu fui com toda a fé do mundo, acordei, fui no laboratório fazer o exame, acho que o nome é reagente, para ver se tem os anticorpos. E mas vai fazer, eu te vou, porque o meu anjo disse que eu já tomei. Pagava uma certa quantia, lá fui, fiz. Eu não tinha dúvida, eu foi colhendo sangue, eu não tenho dúvida. Eu já, quando saiu o resultado, ela já está vacinada, já tem os anticorpos contra a febre amarela. Não é extraordinário? Para mim, eu acho isso é incrível, a ação dos anjos na nossa vida. Senão, eu tinha que ter furado de novo aí, porque eu não achava esse cartão de vacina por nada. Entende? Mas tem testemunhos também extraordinários, Val. Né? Você que fica aqui com os testemunhos, olha isso, uma pessoa saiu aqui da Canção Nova de Aparecida, para voltar para a casa dela. Eu conto muitas vezes esse testemunho porque é algo extraordinário. Eu acredito que a gente precisa reavivar essa fé nos anjos, porque é um ensinamento da igreja. Catecismo da Igreja Católica, número 328. Eu confesso que é o único parágrafo do catecismo que eu tenho decorado. Catecismo da Igreja Católica 328, porque no dia que eu descobri esse parágrafo, eu fiquei numa alegria tão grande. Está lá, pode abrir o seu catecismo. Inclusive, ontem na loja da Canção Nova, fomos lá, adquirimos o catecismo novo lá, visitamos a loja, um grande abraço também, fomos tão bem acolhidos, né? Está lá, parágrafo 328, os anjos existem, é uma verdade de fé. É uma verdade de fé, os anjos existem. Então, essa senhora saiu de Aparecida para casa, eu não lembro agora qual era a cidade dela, e no caminho, o carro era um carro grande, faltou freio. O carro não tinha freio, e era um lugar um tanto quanto íngreme, curvas, e eles entraram em desespero dentro do carro. Não era para menos. Só que ela começou a invocar os anjos, o sangue, começou a rezar com a cruz, aprendeu a rezar, não é? E ela foi invocando. Gente, sabe o que aconteceu? Veio um carro, aquela coisa, né, do nada, veio um carro, atravessou o carro deles, ficou na frente do carro deles e freou. Quando freou, obviamente, o carro deles bateu nesse carro da frente e parou. Detalhes. Eles não sentiram o impacto. Ela disse, parecia que a gente estava entrando numa esponja. Nem o airbag nem na hora funcionou, não teve essa força do impacto. Era como se eles tivessem entrado numa esponja. O carro deles parou. Pasmem, não para por aí. O carro da frente, da batida, foi embora. Eles disseram, não, ele vai esperar a gente lá na frente porque a estrada é perigosa, ele não está querendo esperar a gente aqui. Foi uma batida, houve uma colisão. Eles nunca mais viram esse carro. Eles nunca mais viram, eles não sabem. Esse carro estava sendo governado pelos anjos, não tem uma explicação. O carro parou. Quando eles abriram a porta, que ela foi colocar o pé fora, era um abismo tremendo. Eles só choravam. Então, existe um plano do maligno aí, de fazer muitas vezes, nos vender uma imagem dos anjos como aquelas coisas fofinhas, né? Que estão nas nuvens, com uma flechazinha assim. Não! Os anjos não são esses, os anjos são poderosos em Deus. Os anjos são poderosos em Deus e, gente, a vida de Jesus foi ladeada pelo ministério angélico. Desde a sua concepção, quem anunciou o nascimento foi um anjo. E eu peço ao Senhor que, pela força dessa palavra, muitos anjos neste dia possam anunciar para muitas mulheres que estão aqui hoje pedindo a graça de gerar uma vida. Muitos casais que estão pedindo a graça da fecundidade. Tem sido uma das maiores intenções de oração que eu tenho recebido. Casais que têm pedido. Ali também, cada rosário da madrugada, às 4h45, todos os dias nós rezamos. E nós, no terceiro mistério, rezamos também nessa intenção, pedindo a graça de gerar uma vida. Eu peço, Senhor, que pela força da Tua palavra, esses casais hoje sejam visitados pelo anjo do Senhor, o anjo que anuncia. Terás um filho, gerarás, conceberás, pela força dessa união dos cônjuges. Que o anjo do Senhor traga esta bênção. O anjo que anuncia nascimentos. O anjo que é o mensageiro que trazem mensagens do céu, que trazem sabedoria, que trazem discernimento, que trazem proteção. Nós cercamos nossas casas, não é?
muitas vezes, de cercas elétricas, de grades, cachorros ali para ajudar na segurança, e tudo isso é lícito e devido. Nós vivemos muita violência, mas nós sabemos que se não for o Senhor a proteger as nossas casas, se não for o Senhor a proteger as nossas vidas, de nada adiantará. É isso que o salmista diz, não é? É inútil levantar de madrugada se não for o Senhor, se não for o Senhor a nos abençoar. Então, os anjos do Senhor. É uma vaga, é um emprego que você precisa? Peça agora a ação dos anjos nessa batalha. É a restauração do seu matrimônio? Peça agora ao anjo do Senhor que visite o teu esposo, visite a tua esposa. Você não pode, outro dia a mãe dizia, irmã Maria Raquel, estou ensinando a devoção aos anjos da guarda aos meus filhos desde pequeninos. Inclusive é uma das primeiras orações que nós aprendemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E ela dizia, porque eu não poderei estar ao lado do meu filho sempre, mas o seu anjo da guarda estará. É sabedoria. E muitas vezes você não pode estar ao lado dessa pessoa, mas você pode enviar o seu anjo da guarda até ela. Os anjos, eles são obedientes. Os anjos, eles são velozes em executar a vontade de Deus. É por isso que eu queria que você abrisse também em Êxodo. Êxodo capítulo 23. Deixa eu ver aqui, eu marquei. Êxodo 23. Gente, olha que palavra poderosa. Versículo 20. Êxodo 23, versículo 20. O Senhor diz assim ao seu povo escolhido: vou enviar um anjo diante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhe resista, pois ele não te perdoaria a tua falta, porque o meu nome está nele. Mas, se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, olha que palavra poderosa o Senhor está te dando hoje. Se lhe obedeceres, se fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos. Serei adversário dos teus adversários. Olha o que Deus está nos dizendo hoje. E quantas vezes nós estamos ansiosos, nós estamos adoecendo. Se o mal se abateu sobre a tua casa, se o mal se abateu sobre a tua vida, o Senhor está dizendo, serei inimigo dos teus inimigos. Quantas pessoas que sofrem perseguição, sofrem calúnias. São tantas situações, gente. Injustiça, sofrendo injustiça mesmo, mas o Senhor está te dizendo, filho, eu serei inimigo dos teus inimigos. Eu serei adversário dos teus adversários. Como diz, nos ensinou o Monsenhor Jonas a Bíblia, aguenta firme, filho, aguenta firme. Porque o Senhor está contigo. É aquilo que nós vemos também no Salmo 90. Quem habita, não é, ao abrigo do Senhor, deixa eu pegar aqui a tradução tal qual está. Essa palavra é uma palavra poderosa. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Eu quero chamar a atenção, Paula, para isso aqui, porque em Êxodo o Senhor está dizendo, é preciso ouvir a palavra, é preciso obedecer a palavra. No Salmo 90 ele está dizendo, quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. O que significa? Quem vive a palavra do Senhor. Quem observa os seus mandamentos, essa é uma condição. Sem obediência não há milagre. Por que nós estamos vendo tudo isso aqui hoje na Canção Nova? Porque aquele homem lá atrás obedeceu a palavra. Ele obedeceu uma palavra que disse vai, que disse faz. Outro dia a Madre Jane partilhava comigo e dizia, as pessoas pensam que fundar é o mais difícil. Manter, perseverar. Quando vêm as crises, quando vêm as afrontas, quando vem, nós sabemos. Mas permanecer. Vamos pegar aqui, por exemplo, o casamento. Não é tão bonito a festa? Casar não é o mais difícil. Está todo mundo apaixonado. Imaginamos aquele dia, sonhamos com aquele dia. E aquele enlace é belo, é a festa, é tudo tão bonito, é tão lindo. Mas segurar, permanecer, envelhecer juntos. Deixar que esse amor seja purificado. Permanecer, a palavra que o Senhor nos dá. Mas sem a obediência não há milagre. Sabe, Paulo, a Nossa Senhora,
Essa mulher que enxerga o invisível. Gente, o que é que essa mulher, o anjo anuncia a ela e diz, olha, tu conceberás, tu darás à luz um filho, ele será grande. Ele reinará eternamente. Essa mulher está no patíbulo da cruz e segura esse filho morto nos braços. Mas ela enxerga aquilo que ninguém mais está conseguindo enxergar. Ela enxerga o invisível. Ele ressuscitará. Deus me disse, Ele cumprirá a sua promessa. Tem muita gente nessa hora que foge. Nós somos tentados nessa hora da cruz a fugir. Mas se não permanecermos, se não formos obedientes à palavra, nós não enxergaremos o milagre. Permanecer. No patíbulo da cruz que hoje visita a tua vida. Filho, a cruz visita. Se não chegou, vai chegar. Se não chegou, vai chegar. E nesse momento enxergar com os olhos da fé. Sabe, para mim um itinerário espiritual que me fala muito é a experiência daquela mulher cirofenícia. Está lá no Evangelho também. Aquela mulher que, embora de origem pagã, ela chega diante de Jesus. Ela chega diante de Jesus e a primeira palavra, então, o primeiro que ela vai dizer é reconhecer que Ele é o Senhor. Jesus, filho de Davi, tem de piedade. Clamar a misericórdia de Deus. Depois, a oração dela é uma oração humilde. O catecismo diz que a humildade é o fundamento da oração. Nossa Senhora, no Magnífica, ela vai dizer, a minha alma engrandece o Senhor. Ela vai dizer, Deus olhou para a humildade da sua serva. Santa Isabel vai olhar para Nossa Senhora e dizer, você é feliz porque você acreditou na palavra. O coração humilde, o coração dependente que crê nessa palavra, a palavra que hoje Deus te dirige. Ele está dizendo, sou inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Acreditar nessa palavra. E olha que aquela mulher cirofenícia, os apóstolos não queriam que ela chegasse perto de Jesus, depois até Jesus mesmo meio que distanciou ali, mas na verdade ele fez aquilo porque sabia que grande era a fé dela e aquele testemunho precisava estar contado para nós hoje, para que aprendêssemos como rezar diante da palavra de Jesus que diz, eu não vim para os cachorrinhos, mas eu vim para o povo escolhido. Não está certo dar este pão, mas ela insiste, ela diz, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa do seu dono. Essa mulher é humilde, essa mulher é perseverante. E o que é que ela ouve, então, no final desta palavra? Se você quiser meditar depois com esta palavra, está lá no Evangelho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Eu falei para Paulo, olha, vão ser muitas palavras hoje. Eu não estou achando aqui agora, irmã Maria Joana, dá uma olhada aqui. Eu marquei tanta coisa que eu me perdi aqui. Está aqui, Mateus 15, no versículo 21. E já vamos finalizando isso aqui. Essa mulher ouve do Senhor, seja feito como desejas. Olha que forte isso aqui. Seja feito como desejas. Por quê? Porque grande é a tua fé. Como que nós podemos enxergar o invisível? Irmã Maria Raquel, como é que eu posso enxergar o meu matrimônio restaurado? Como é que eu posso enxergar, o meu filho empregado? Como é que eu posso enxergar o meu filho liberto? Como é que eu posso enxergar esse plano de Deus? O colírio da fé. Hebreus 11. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Quando o Monsenhor Jonas olhava para isso aqui, quando a gente diz que ele enxergava o invisível, ele tinha certeza disso aqui. Ele, ao olhar com fé, ter certeza. Ele não está jogando numa loteria, ele não está arriscando, é certeza. Porque foi Deus que disse. Porque foi Deus que me prometeu. Entende? Porque foi Deus que me prometeu. Como é que nós nos lançamos na divina aventura de um matrimônio? Se não for com a fé. Como é que nós nos lançamos na divina aventura de uma vida consagrada? Se não for com a fé. Como é que nós deixamos tudo, os sonhos de uma vida, para nos lançar no escuro, mas que na verdade é mais claro que o meu dia, como diz São João da Cruz? A fé. Vamos usar o colírio da fé. É um dom. Que Deus faça crescer em nós esta fé, para que possamos enxergar o invisível. O invisível, este mundo angélico, mas o invisível muito mais, aquilo que em Deus Ele já fez. Os olhos humanos nós ainda não estamos vendo.
É por isso que hoje você já pode começar a agradecer. Isso é belo demais. É por isso que hoje, quando você rezar, você já vai agradecendo, sabe? Senhor, eu estou te pedindo um emprego para o meu filho, eu já estou te agradecendo por esse emprego. A fé. E colocar um sorriso neste rosto, enxuga esta lágrima e tenha a certeza desta vitória. Aquilo que dizemos todos os dias. No Instituto Hesed, todos os dias a gente tem essa palavra também, sob o manto de Maria, com São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa. A fé é essa certeza. A fé nos dá essa certeza. E é por isso que eu quero convidar você a rezar, junto com a nossa irmã Maria Joana também neste dia. Que palavra poderosa o Senhor nos dá. E o quanto Ele deseja realizar agora, porque há poder na palavra de Deus para realizar. E eu quero que você proclame que a sua vida está nas mãos de Deus. E que o Senhor já vá retirando toda essa ansiedade, que o Senhor já vá retirando, sabe, toda essa tristeza que se abate, esse sentimento de derrota, de fracasso. Porque nós declaramos que a nossa vida está nas mãos dEle. Como diz o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. Nenhum mal, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu esteja atravessando essa dificuldade tremenda, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Quando o profeta é enviado àquela mulher em Sarepta, num período de grande seca, e ele bate a porta daquela mulher, ela tem a última porção de farinha e de azeite para fazer o pãozinho para o seu filho e esperar a morte. Mas quando aquele profeta bate a porta dela, num ato de fé, ela usa aquela última medida para fazer o pão para o homem de Deus. E o que é que o Senhor faz? Multiplica. Que esse café não se acabe. Porque partilhado, o café do Sorrindo para a Vida jamais acabará. Porque é partilhado. Porque vive na obediência à palavra de Deus. Que essa farinha, que esse azeite da sua casa, que esse vinho novo jamais acabe. Porque aí existe obediência à palavra de Deus. Onde existe obediência à palavra, existem milagres. A Canção Nova é testemunha disso. A vida do Monsenhor Jonas é testemunho disso. De cada missionário desta grande obra de Deus. Por isso, reza com esta canção. A canção vai dizer exatamente isso. Não temerei nenhum mal. Irmã Maria Joana, reza conosco. Nada é maior, nada é melhor do que estar em tuas mãos. Nada é maior, nada é melhor do que permanecer em ti. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que